E o julgamento que será retomado agora à tarde sobre o envio da nova denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara terminou ontem com a maioria dos ministros do Supremo a favor do encaminhamento à Casa Legislativa. A defesa do presidente Michel Temer pediu no Supremo que o envio da nova denúncia contra ele à Câmara dos Deputados fosse suspenso até que sejam apuradas supostas irregularidades nas delações premiadas dos executivos da JBS. A Constituição determina que a denúncia deve ser encaminhada à Câmara, a quem cabe autorizar por no mínimo 2/3 dos deputados a análise da acusação pelo STF. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, o Supremo só pode analisar a validade das provas após a autorização da Câmara. A possibilidade de rescisão ou de revisão, total ou parcial, do acordo, obviamente homologado, de colaboração premiada, em decorrência de eventual descumprimento de deveres assumidos pelo colaborador, não propicia conhecer e julgar, no caso concreto, a alegação de imprestabilidade das provas, porque a rescisão ou revisão tem somente efeito entre as partes, não atingindo a esfera jurídica de terceiros. Até agora, 6 ministros acompanharam o relator. O ministro Gilmar Mendes divergiu, votando pelo acolhimento dos pedidos da defesa do presidente da República. Acolho a questão de ordem para determinar a devolução dos autos à Procuradoria-Geral para que limite a imputação aos atos em ofício ou próprio ofício e para suspender o envio da acusação à Câmara dos Deputados até a conclusão das investigações sobre a participação de membros do Ministério Público na agravação dos investigados. Ainda durante a sessão, por maioria, os ministros decidiram que, em casos de condenação da Fazenda Pública, a atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar como base o IPCAE, Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, desde a data fixada na sentença. E os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de poupança. A decisão foi tomada durante a análise de recurso com repercussão geral reconhecida e vai solucionar mais de 90 mil processos que estavam suspensos, aguardando o precedente do Supremo. No início da sessão, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, deu boas-vindas à nova chefe do Ministério Público Federal. Gostaria de, em nome dos ministros desta casa, dos servidores, dar não apenas as boas-vindas, doutora Raquel, mas dizer da nossa enorme honra de tê-la conosco. O Ministério Público que cumpre uma função constitucional tão singular, tão importante para a democracia brasileira, para a República Brasileira. E Vossa Excelência tem as melhores qualificações e uma extensa folha de trabalhos prestados ao Brasil, e tenho certeza que nesta casa também continuará a prestar os serviços que vêm sendo prestados por essa prestigiosa, importante instituição prevista na Constituição. Raquel Dodge agradeceu e falou sobre o importante papel do Supremo. Eu gostaria de saudar cada um com imenso respeito. Agradeço a calorosa acolhida desta Suprema Corte, expressa nas palavras de sua presidente, e apresento-lhes os cumprimentos de todo o Ministério Público brasileiro, que reconhece o elevado espírito público que preside a atuação deste tribunal como guardião da Constituição e garantidor de direitos humanos. Muito obrigada. Como vimos aí, os temas foram de grande repercussão ontem no Supremo, e para falar está aqui conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, o primeiro item a ser julgado ontem foi esse da correção monetária das dívidas públicas, né? Era muito aguardado por muita gente. Era aguardado, inclusive nós vimos aí na reportagem da Ana Paula Ergang que em torno de 90 mil processos aguardavam essa decisão da Suprema Corte, para você ter uma ideia do impacto que determinados processos, ao serem analisados aqui no Supremo, acabam gerando em relação às demais discussões que estão tramitando em todo o judiciário brasileiro. Então, era realmente bastante aguardada. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi no que diz respeito aos índices de correção monetária e também dos juros de mora em relação àqueles débitos da Fazenda Pública. Nas condenações, quando a Fazenda Pública é condenada, como é que se dá a correção desses valores? O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no sentido de que não se aplica para as correções monetárias
não se aplica a TR, passa a ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial. No que diz respeito aos juros de mora, ficou assentado, então, que o que deve ser aplicado quando se tratar de débitos não tributários, deve ser aplicado a mesma taxa da poupança. Quando se tratar de débitos tributários, o critério a ser fixado deve ser o mesmo que a administração pública utiliza quando cobra os seus devedores. Atualmente, a taxa é a Selic. Na questão de ordem apresentada aí no inquérito que investiga, né, o presidente Michel Temer, os ministros falaram sobre uma análise política e jurídica. No que elas consistem? A Constituição Federal, Érica, ela estabelece que o Supremo Tribunal Federal só pode processar o presidente da República se houver uma autorização prévia da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, então, para fazer essa análise, só poderá autorizar se tiver pelo menos a decisão de 2/3, né, dos deputados para poder autorizar, então, essa análise do STF. A análise, então, da Câmara dos Deputados é uma análise política. A análise do STF é uma análise jurídica. No entanto, essa análise jurídica, que diz respeito ao recebimento ou não da denúncia que já foi oferecida, ela só pode acontecer depois de ultrapassada a fase do exame pela Câmara dos Deputados. Então, existe realmente essa divisão, né? Essa análise que é feita no âmbito do Poder Legislativo é uma análise política, e o Supremo Tribunal Federal, ao analisar, desde que autorizado, ele irá fazer, então, posteriormente, uma análise jurídica. O que a gente precisa esclarecer? Que essa análise jurídica, ela não vai condenar ou absolver, ela vai, na verdade, verificar os requisitos de admissibilidade da denúncia, ou seja, saber se ela preencheu os requisitos, saber se há indícios de que houve um crime, se há prova da materialidade do crime, se há indícios de autoria. Então, a partir desses elementos, né, que estão previstos até em lei, no que diz respeito aos requisitos, né, que são necessários para o oferecimento da denúncia, verificando isso daí, é essa análise jurídica que será feita pelos ministros do STF. Lembrando que o que está sendo pedido inclusive esse pedido feito pela defesa do presidente Michel Temer, é no sentido de que o Supremo não encaminhe essa denúncia que já foi oferecida para a Câmara dos Deputados. Por enquanto, nós temos aí um placar já de 7 ministros favoráveis ao encaminhamento, por entender que esse não é o momento para o Supremo avaliar validade de provas. Qualquer manifestação do Supremo só poderia acontecer após uma autorização da Câmara dos Deputados. Gisele, rapidamente para a gente encerrar, algum outro destaque hoje? Temos aqueles processos entre os processos que eu mencionei ontem, está novamente na pauta a ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República e trata sobre a questão do ensino religioso nas escolas públicas. Tem também matéria eleitoral, que diz respeito, e que o Supremo, na verdade, com o voto vista do ministro Luiz Fux, em que o Supremo irá finalizar o julgamento no que diz respeito à aplicação do prazo de inelegibilidade previsto na lei da ficha limpa em relação a pessoas que já tiveram condenações e já até cumpriram o prazo de inelegibilidade prevista na lei anterior, antes da alteração da lei da ficha limpa. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas suas explicações por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.